A Igreja muitas vezes fala uma linguagem cultural muito própria, também no campo da liturgia, que as pessoas da sociedade não entendem. E são essas pessoas que muitas vezes queremos alcançar. Nós teremos que aprender a falar a linguagem sem abdicar dos nossos princípios. Qual é a melhor música religiosa? Quando nós lemos a história bíblica e o Espírito de Profecia, constatamos que é aquela que brota de um coração consagrado, que está em sintonia com Deus, que expressa um cântico novo, ou seja, que revela uma experiência real, atual, fresca com Deus e, sobretudo, na época e na cultura em que vivemos. Por isso é que hoje nós devemos cantar um cântico novo, que seja compreendido, mas que ao mesmo tempo comunique os princípios da santidade e da proximidade divina. Gostaria de convidar os meus irmãos a abrirem as vossas Bíblias no último Salmo da Bíblia, o Salmo 150, e vamos lê-lo rapidamente, mas com todo o sentido de solenidade. Salmo 150 é o último Salmo da Bíblia. E este diz: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com o saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. A guitarra clássica remonta ao século IV, ou quiçá um período mais remoto. Evoluiu da lira ou da cítara para o ataúde, até chegar a ser uma guitarra. Noutros países evoluiu para outras formas, sendo um banjo, uma balalaica ou até um ukelele, como a nossa Flávia aqui em Setúbal toca muito bem, ou até uma guitarra portuguesa que acompanha as nossas famosas fadistas, Marisa, a Cuca Roseta, a Gisela João, entre outras. Os instrumentos foram evoluindo e a música também, não é uma exceção. A primeira pergunta que eu gostaria de vos fazer esta manhã é uma pergunta retórica, para refletirem. Os instrumentos são bons ou maus? Os instrumentos são bons ou maus? Eu quero vos dizer que os instrumentos não são maus nem bons, divinos ou satânicos. Os instrumentos são objetos, são ferramentas para serem manejados. Por isso não têm um valor sagrado ou diabólico. A forma como tocamos o instrumento
ou a consagração do músico e a sua preparação é que estabelece se a música é apropriada ou não para a adoração. Os instrumentos são neutrais, mas não a música. No século IV, por exemplo, era inapropriada a utilização de um órgão nas igrejas. E por que razão? Este órgão que nós temos hoje aqui, no século IV, não era possível ser usado, porque os órgãos estavam associados ao circo romano. Ou seja, os mártires morriam no circo romano ao som do órgão. Já viram? Se um dia os mártires chegarem ao céu e por acaso estiver lá um órgão, eles vão se assustar, porque provavelmente o último som que ouviram foi o som de um órgão para abafar os gritos. A flauta, no Renascimento, era conhecida como a garganta do diabo. Na Idade Média, o violino era considerado as cordas vocais, também do inimigo. O piano, no século XIX, era um instrumento exclusivo de cabaré e de clubes de jazz. E existiu uma grande luta para que estes instrumentos progressivamente fossem integrados na igreja. Hoje nós debatemos com outros instrumentos, sobretudo associados à música contemporânea, como os instrumentos de percussão, a bateria, o cajon, a guitarra elétrica, o baixo, o piano eletrónico. Hoje eles já vão sendo integrados na liturgia de várias igrejas e, se o contexto o permitir, podem ser tocados de forma harmoniosa, dependendo de como sejam inseridos no louvor. A regra é que nenhum instrumento deve ser dominante sobre os demais. Esta é uma das regras. Seja a percussão, seja o piano, ou seja qualquer outro instrumento. Da mesma forma, o canto na congregação deve prevalecer sobre os instrumentos musicais. Porque se os instrumentos se destacam em relação às vozes, há também desequilíbrio. O importante é que encontremos em cada comunidade fórmulas que sejam relevantes e confortáveis para a congregação em que estamos inseridos. Um estilo pode resultar numa congregação, mas noutra não, porque há uma identidade. Cada igreja tem a sua própria realidade. E é nos órgãos administrativos da igreja que se refletem estes assuntos, porque a adoração é, sobretudo, comunitária, é de todos. Outra pergunta que surge: qual será a melhor música religiosa? Já alguma vez pensaram nisso? Pertence a algum estilo concreto? Pertencerá a algum período da história da música? Será que a música barroca é melhor que a música contemporânea? Ou será que a música medieval será melhor que a música renascentista? Eu gostava de partilhar convosco um próximo slide. Nós poderíamos integrar a música em 3 grandes áreas: a música sacra, a música secular e a música profana. A música sacra é aquela que é dedicada exclusivamente a Deus. A música secular destina-se a questões existencialistas, políticas, filosóficas, de relacionamentos. E depois temos a música profana, que é uma música que contraria diretamente os princípios da palavra. Hoje o grande desafio é tentar perceber se até na música secular existe a questão profana. Mas notem que Ellen White, numa viagem que fez à Nova Zelândia em 1893, ela descreve, dizendo: por cerca de 1 hora a neblina não se dissipava e o sol não conseguia penetrar. Os músicos no navio, que deviam desembarcar naquele local, entretinham os impacientes passageiros com música bem apresentada e bem selecionada. Ela não feria os sentidos como na noite anterior, mas era suave e realmente gratificante aos sentidos porque era harmoniosa. Está-se a referir à música secular.
Às vezes nós olhamos para o mundo de uma forma monocromática, com apenas uma única cor. Eu recordo-me quando fui intervencionado a um joelho, fiz uma ligamentoplastia e no momento em que eu levei epidural, a equipa de cirurgiões colocou-me uns fones nas orelhas e ouvi uma música tranquila, secular, que me ajudou a assistir à minha própria operação. A música é utilizada também no sentido de ser musicoterapia, para tratamento. A música religiosa, por outro lado, é uma expressão de louvor e adoração a Deus. Há um autor que eu gosto muito, Sebastian Bach, que ele assinava as suas obras com as iniciais SDG, não sei se os irmãos estão identificados, Solo Deo Gloria, a glória somente a Deus, em latim. Por isso, nós quando estudamos a música, nós verificamos que ela muda, desenvolve-se, porque é uma linguagem. E as linguagens não são estáticas, elas são dinâmicas. Dependem do contexto social, moral ou do período da história em que são elaboradas. Jó, no capítulo 38, no versículo 4 e 7, mostra-nos que a música já existia antes da criação do ser humano. Olhem o que é que ele diz. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. É Deus a interpelar Jó. E estes filhos da alva, estas estrelas, são os anjos e seres de outros planetas que já louvavam naquela época. No Antigo Testamento encontramos também o livro de Salmos, o livro mais extenso da Bíblia. E os Salmos são uma magnífica compilação de cânticos religiosos dedicados a Deus. São um psaltério que contêm também a chamada poesia de alta qualidade. Os Salmos expressam uma grande variedade de sentimentos, de vivências que os autores tiveram no seu relacionamento com Deus. Contudo, os Salmos também têm verdades objetivas, como profecias, doutrinas, verdades inspiradas pelo Espírito Santo. Sabem que no seu ministério Jesus Cristo várias vezes citou o livro de Salmos. Olhem o Salmo 24, em seguida não é Salmos, era Mateus, não estou em erro. Jesus lhe explicou, são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Na época dourada de Israel, quem é que se dedicava à música? Eram os levitas. E sabem quantos levitas é que eram? Imaginem, 4.000 levitas. 4.000 levitas. Eu estava a ver se encontrava aqui a referência. Aí está. Vocês imaginam um coro de músicos com uma orquestra que envolvia 4.000 levitas. Eles eram profissionais de música consagrados a tempo inteiro e preparavam-se pelo menos durante 10 anos para este propósito. Os levitas cantavam música antiga, mas também cantavam música contemporânea. Eles cantavam salmos de Moisés, mas também cantavam salmos que eram compostos por eles. E são os levitas que nos convidam a cantar um cântico novo. E estes eram especialistas na música. Porquê? Porque compunham continuadamente. Eles eram homens humildes, consagrados a Deus, que não se deveriam comportar como artistas, como divas ou como estrelas. Eram ministras. E o modelo do levirato é um modelo bíblico de inspiração musical. Nós precisamos hoje de homens e mulheres com um espírito de humildade disponíveis para refletir o caráter de Jesus Cristo, porque Ele veio para servir e não para ser servido. Por vezes existem igrejas, quando têm possibilidades, que ajudam os seus jovens, as suas crianças, na formação musical, para poderem ter um ministério diferenciado nesta área. Existe uma grande diferença nas igrejas que têm um ministério musical organizado, virado para a música, e aquelas igrejas que não têm. Vocês veem ali o sumo sacerdote, ou o sacerdote levita, dedicado a esta área musical, que com símbolos, com pratos, batia-os em momentos importantes. É um instrumento de percussão que é nomeado na Bíblia, junto com a harpa, a lira, são instrumentos de cordas, trompetes, instrumentos de sopro. David
E toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com harpas, saltérios, tamboris e símbolos. Ellen White, um livro Patriarcas e Profetas, página 642, descreve esta situação. Mas como a igreja não é infalível, e às vezes tem também problemas e dificuldades e tem que passar por processos de reflexão e de afinação, mais à frente, apesar do ministério levita e da música ter sido ordenado por Deus, através de Natã a David, há uma lista diferente em que os tamboris já não são mencionados como instrumentos primários. Segunda de Crónicas, no capítulo 5, no versículo 13, e diz: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Parece que os tamboris deixaram de ser utilizados no átrio do templo. Claro que na cultura e no contexto judaico não podemos falar de música secular. Não existia, era uma sociedade teocrática. Portanto, toda a música que era composta no Israel antigo era dedicada a Deus. Os símbolos eram utilizados nessa adoração, até no momento do sacrifício. Quando era oferecido o cordeiro sacrificial, os instrumentos de percussão trabalhavam dando uma solenidade tremenda àquele momento. Eles ajudavam no elemento rítmico da divisão dos salmos. E deixem-me abrir agora aqui um parênteses. Às vezes, como cristãos, nós temos algum receio em relação ao ritmo. Mas a vida é feita de ritmos. A noite e o dia é um ritmo inexorável. O nosso coração bate através de um ritmo. A nossa pulsação, o facto de pestanejarmos também é estabelecido por um ritmo. O nosso sistema digestivo. E se nós somos a imagem de Deus, a verdade é que o nosso Deus é um Deus de ritmos. Os ritmos são indispensáveis à vida, a qualquer elemento da vida. Às vezes alguns irmãos preocupam-se com o chamado ritmo sincopado. O ritmo sincopado, o ritmo é um dos elementos da composição e não existe por si próprio. O ritmo sincopado foi estabelecido no período do Renascimento por grandes compositores da música erudita. Handel, Bach, é um projeto intencional para dar beleza, estética e criatividade à música. Mais tarde foi levada pelos franceses para a América, para o estado de Louisiana, e em contacto com as populações nativas. Foi então misturado com alguns registros pop, que deram origem ao soul, ao jazz, e utilizado depois de uma forma profana, que levou alguns irmãos a estarem preocupados com esta questão. Mas a verdade é que os ritmos nativos, vindos de África, não se chamam ritmos sincopados. Falamos sim de contra-ritmos. Não há uma intenção nesta dimensão. E é assim em outras etnoculturas do mundo. O que o nosso inimigo faz é desvirtuar aquilo que Deus queria. E além de desvirtuar, é também exagerar. Mas a música tem vários elementos e não é apenas o ritmo. Se um dia quiserem estudar um pouquinho mais sobre este tema, a professora Liliane Ducan, no livro Tuning with God, em sintonia com Deus, aborda muito bem este tema. Por isso, o ministério levita é um modelo bíblico em relação à música. Contudo, os instrumentos daquele contexto, hoje, meus queridos irmãos, não funcionariam. Se hoje o Rui Martins, que estava aqui à frente, agarrasse em dois grandes símbolos e batesse aqui à frente, nós iríamos ficar um pouquinho preocupados, não é, com a utilização desses símbolos. Ou se tivéssemos, por exemplo, gente aqui a trocar trombetas e chofares, iriam ferir os tímpanos dos nossos irmãos. Mas, quem sabe, harmonizados numa orquestra. E até a lira, meus queridos irmãos, iria suscitar a ira dos ambientalistas e dos protetores dos direitos dos animais. Sabem como é que a lira era realizada? As cordas eram extraídas dos intestinos, na realidade eram intestinos dos animais, de répteis. Eram tensadas e colocadas em caixas de ressonância de madeira
ou carcaças de animais. Portanto, hoje também não poderiam ser utilizados. Há instrumentos que têm sentido para determinados contextos. O que eles consideravam melhor na altura para tocar no templo, para hoje, nós, no nosso contexto, não serviria. Por isso nós precisamos da sabedoria de Deus para analisar os princípios e escolher o melhor para cada época, para o tempo que estamos a viver. Os instrumentos de percussão eram utilizados na época com nobres propósitos. O espírito de profecia, Ellen White, não escreveu diretamente sobre instrumentos de percussão ou sobre qualquer outro instrumento, condenando a sua utilização nos cultos. Ela nunca o fez. Faz sim um apelo à utilização da música elevada. Música que nos aproxime do céu, que nos aproxime de Deus. Desta forma, nós também não poderíamos tocar nem harpa nem flauta na igreja. Sabem porquê? Porque, de acordo com Gênesis 4:21, foi Jubal, descendente de Caim, que criou as harpas e as flautas. Um homem ímpio, um homem que se rebelava contra Deus. A utilização dos instrumentos é convencionada pela cultura de um país, de uma comunidade ou de uma igreja. O texto, no Salmo 150, também não se refere a danças vulgares, porque o texto está lá e nós não podemos omitir. Ou a danças sensuais, ou a danças tradicionais, ou carismáticas e reverentes. Na verdade, estamos a falar de uma expressão sinestésica que pode ocorrer em algumas culturas como expressão de louvor, como é o caso de África, em que os movimentos corporais e as palmas estão presentes na cultura. É raro, não é raro, é comum vermos os coros expressando-se desta maneira, os coros africanos. Mas, se calhar, na nossa cultura pode já não fazer sentido. Ellen White, comentando a dança de David, quando ele o fez diante da arca, ela diz: a dança de Davi, em júbilo reverente perante Deus, tem sido citado por aqueles que amam os prazeres para justificarem as danças modernas. E ela, continuando, diz que aquela dança era uma expressão sinestésica, reverente diante de Deus. A dança devassa secular tem como objetivo afastar os homens, afastar as mulheres, afastar os jovens, e se esqueçam de Deus e o desonrem. Há um documento muito interessante sobre a filosofia da música adventista, da Conferência Geral, que nos dá algumas pistas sobre como fazer este itinerário, este caminho. E o texto diz o seguinte: devemos reconhecer e aceitar a contribuição de culturas diferentes na adoração a Deus. As formas e instrumentos musicais variam grandemente na família mundial adventista do sétimo dia. E a música, proveniente de uma cultura, pode soar e parecer estranha a outra cultura. Sempre que possível, a Igreja deve utilizar as melhores formas de expressão existentes na sua cultura, que levem as pessoas a participar na adoração de uma forma solene e compreendendo o que estão a fazer. Nós não devemos confundir regras culturais com evangelho. Por exemplo, a utilização da gravata por um diácono ou outro oficial da igreja é uma regra cultural, não é evangelho. É verdade que evangelho será a nossa apresentação digna diante de Deus, com uma roupa engomada, com o banho tomado, bem cheirosos, com os sapatos engraxados, apresentável diante de Deus. E depois vamos recorrer ao dress code ou à convenção cultural da nossa sociedade, que nos apresenta diversos cenários para nos apresentarmos da melhor forma. Se recorrêssemos à convenção cultural bíblica, hoje os cavalheiros que aqui estão na sala teriam todos que se apresentar de túnicas. Não sei se seria interessante, ou talvez não. E é por essa razão que nós devemos ser conservadores nos princípios, mas abertos nas metodologias. Um princípio é a guarda do sábado. É um princípio, não há discussão. A Igreja muitas vezes fala uma linguagem cultural muito própria, também no campo da liturgia, que as pessoas da sociedade não entendem.
E são essas pessoas que muitas vezes queremos alcançar. Nós teremos que aprender a falar a linguagem sem abdicar dos nossos princípios. Por vezes, existem práticas que herdamos e pensamos que são princípios, mas que na verdade são regras culturais. É tradição. E as comunidades também se estruturam com regras culturais. Nós precisamos de regras culturais. Mas estas devem ser revisitadas de tempos a tempos, para que se tornem lógicas, funcionais e relevantes, sobretudo para aqueles que são os seus integrantes e visitantes. A verdade presente é para os dias contemporâneos, é para nós, hoje. Quando Israel foi levado para o cativeiro babilónico, a música mudou drasticamente. Antigamente cantavam salmos cheios de alegria e de júbilo, mas agora parece que estão tristes. O Salmo 137, do versículo 1, diz: junto aos rios de Babilónia, nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Como é que nós podemos cantar a Deus quando estamos longe da nossa terra? Quando é que nos sentimos, por vezes, até longe de Deus, devido às circunstâncias, e não temos vontade de louvar? Mas sabem que é exatamente nesse momento, quando estamos longe de Deus, que nós deveríamos louvar mais, para nos aproximarmos do céu. Porque Deus está a trabalhar na nossa vida. Há bocado estavam aqui um grupo de estudantes. Antes de chegarmos à sala de aula para fazer um exame, Deus já lá está. Antes de chegarmos ao nosso local de trabalho, às vezes com desafios tremendos para resolver, Deus já lá está. Antes de chegarmos à mesa de operações, às vezes para enfrentar uma doença tremenda, Deus já lá está. O Novo Testamento também deixa-nos algumas indicações sobre a música, ainda que não tão patentes, mas latente. A igreja primitiva apostólica deixou de ter levitas profissionais. Levitas que compunham e que dirigiam a música. Porque Pedro disse que agora todos somos sacerdotes universais. Está em 1 Pedro 2,9. O sacerdócio da linhagem de Davi é concretizado na cruz. Agora todos os membros do corpo de Cristo, homens e mulheres, jovens, figuradamente são sacerdotes, representantes do seu caráter. Por isso todos podemos dirigir a adoração segundo os dons outorgados pelo Espírito e que são credenciados pela Igreja. Todos podemos expressar a adoração na Igreja. Existe um princípio muito importante que eu gostaria de destacar, que foi referenciado pela professora de liturgia, ex-professora de liturgia de Andrews, Lilian Ducan, esposa do famoso teólogo Jacques Ducan, adventista. Ela diz: uma nova experiência religiosa ou entendimento renovado das doutrinas normalmente origina novas formas de expressão. É interessante que sempre que existiu uma aproximação a uma verdade bíblica ou um conhecimento aprofundado sobre essa verdade, isto também se expressa no domínio da música. Por isso se diz que a música está ligada à teologia, estão interligadas. Na música religiosa, a letra que cantamos é teologia. E por isso na Bíblia nós encontramos este convite para cantarmos um cântico novo, que significa expressar aquilo que estamos a viver com Deus no presente, a partir de uma nova vivência ou de um estudo aprofundado das Escrituras. Sempre que existia uma reforma ou reavivamento na história do povo de Deus, esta experiência vinha sempre acompanhada de uma música que expressava essas verdades que tinham sido descobertas. É o caso, por exemplo, de Martinho Lutero. Eu vou pedir ajuda lá em cima ao som para colocarem o próximo slide. Vamos talvez ouvir uma música composta no original como Martinho Lutero tocava na Catedral de Wittenberg. Obrigado. E se a mesma música fosse tocada hoje no nosso contexto, pediria ajuda também que colocassem? Almighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper He amidst the flood.
Obrigado. No século IV, sabem os queridos irmãos que realizou-se o primeiro concílio de Laodiceia, em que os clérigos da Igreja Cristã, preocupados com a utilização dos instrumentos musicais das melodias seculares nos serviços litúrgicos e também pela utilização de letras musicais que não estavam baseadas na Escritura, censuraram tudo. A partir daquele momento não se poderia utilizar mais qualquer instrumento musical nas igrejas. Proibiram a utilização de melodias seculares com letras dos hinos que não fossem estritamente versículos bíblicos. E isto foi confirmado pelo Papa Gregório Magno, o Grande, que sistematizou o canto gregoriano. Eu peço ajuda para colocar. Obrigado. Queridos irmãos, a adoração, na Idade Média, era realizada apenas por homens, exclusivamente por homens. Em latim, não havia acompanhamento musical, nenhum órgão, nenhum instrumento, não havia nada, e não havia sequer padrões rítmicos que se repetissem. É interessante porque quando escutamos um canto religioso da Idade Média, a ideia ou a concepção que tinham de Deus refletia a teologia medieval, através do tipo de música que compunham. A decoração das igrejas, carregada de imagens, de objetos, em que o ser humano tinha um papel passivo e secundário na adoração, era um reflexo da teologia. Eles veneravam os objetos, os imóveis, a estética, e não consideravam as pessoas. E este pode ser um pecado transversal às várias gerações e confissões. Deus veio salvar pessoas e não objetos. Eles viam um Deus zangado, sério, justiceiro, desconectado da realidade do ser humano. Se nós lermos a Bíblia no Salmo 150, 3 e 6, que lemos no início, Davi termina o Salmo dizendo: todo aquele que respira, louva ao Senhor, louva a Deus. Ora, se nós compararmos esta ideia de adoração bíblica com a música obscura, ténebra, da idade medieval, nós vamos encontrar um grande contraste. Perdeu-se a proximidade de Jesus, perdeu-se o contacto com o Criador que nos liberta e que nos dá paz. Por isso a música converteu-se na expressão de monges especialistas que cantavam em latim uma música que só eles entendiam. Graças a Deus que surgiu Martinho Lutero, que inspirou outros reformadores, e hoje nós podemos trazer a Bíblia nos nossos braços à igreja, devido ao trabalho deste homem e todos aqueles que trabalharam com ele, e na nossa língua, em português. Por isso o que estava a passar na Idade Média é que a música não servia como veículo de expressão. Lutero teve que intervir, e os hinos que ele compôs eram cantados nas escolas, nas igrejas, nos lares. Já agora sabem o que é que consiste o canto luterano? Estamos a chegar ao final. A letra do canto luterano está baseada em Jesus. Era um canto simples. Ele utilizava melodias populares, introduzia textos bíblicos e verdades que ele acabava de descobrir para que as pessoas pudessem entender. Ele também introduziu a língua, e eu vou colocar... A música era simples, as frases musicais eram curtas e simétricas. No canto gregoriano, por exemplo, quando se dizia frases em latim, Dominos, Curios, eram prolongadas e as pessoas nem sequer tinham tempo para respirar. Foi ele que democratizou o canto a 4 vozes, sopranos, contraaltos, baixos, que nós gostamos tanto de ver aqui no nosso coro. Ora, as pessoas que lideram liturgia ou realizam mudanças nesta questão da adoração, devem perceber o que estão a fazer. Devem ser pessoas consagradas a Deus, com formação. Olhem esta melodia que eu vou pedir ajuda, que os irmãos devem conhecer. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo.
minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não, às vezes... Conhecemos a música dos Arautos do Rei, que em breve estarão aqui em Portugal. Martinho Lutero viu que a resposta que a Igreja estava a dar naquele tempo era uma resposta aborrecida, apática, indiferente. E o que estava a passar na Idade Média não era um louvor a Deus. E às vezes aquela experiência pode ser o que nós vivenciamos nos nossos dias. Mas não se esqueça, o inimigo trabalha sempre com extremos. Ou exagerando, ou distorcendo. Oxalá que tu e eu possamos ser como Lutero na época em que vivemos. Não consumidores de música de Babilónia, mas também não fossilizados no tempo. Que possamos anunciar como trompetes que existe um rei, que é um castelo forte, que está para regressar. E esta música tem que ser cheia de alegria, contagiante. Conhecem aquele hino que nós cantamos na igreja? Santo, Santo, Santo? Ele faz parte de um género musical, que é música sacra, mas que foi escrita por um monge da igreja anglicana. Foi uma poesia e logo se transformou no hino. Mas a realidade é que esse hino veio de um contexto de música popular inglesa. Será que o Inário é um livro santo como a Bíblia? Esta é a última pergunta. Será que o Inário é um livro santo como a Bíblia? Será que os hinos que estão no Inário são santos como os salmos, como as epístolas? Sabem que a Bíblia é santa? Porque as ideias dos autores foram inspiradas por Deus. E por isso nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando lemos os textos, nós criamos vínculos com a verdade e com o Senhor da verdade. Mas o Inário é uma compilação. É uma compilação que é levada a cabo por uma comissão. E por isso está sujeita a diversas sensibilidades, sofre alterações ao largo da história e adapta-se aos tempos e ao contexto doutrinário. Por isso, de tempos a tempos, nós assistimos a novas edições do Inário. A Bíblia é um cânon que está fechado, mas o Inário não. Portanto, o Inário não é a Bíblia. O Inário não é santo como a Bíblia. E vocês sabem que no Inário nós vamos encontrar melodias que são cantos populares da época, valsas do século XIX, hinos nacionais, melodias de música clássica ou erudita. Nós encontramos até fragmentos de sinfonias que foram adaptadas. Trago-vos o último exemplo de um hino que nós cantamos aqui na igreja. Peço a ajuda do som, por favor. Bela manhã, manhã de alegria, vem desfazer. Sabem que esta melodia foi extraída de um poema sinfónico chamado Finlândia. Pertence a um período que nós chamamos nacionalista, porque os músicos ou compositores da época utilizavam melodias do folclore da sua nação para celebrar os valores e culturas. Mas este hino é sobretudo a celebração da vitória da Finlândia sobre a Rússia, de uma guerra que houve entre a Finlândia e a Rússia. Por isso, os meus queridos irmãos podem imaginar que os irmãos lá na Rússia não têm este hino no seu inário. Já podem imaginar porquê. Este hino não está nos inários dos irmãos russos. Bela manhã soa bem aos nossos ouvidos, enquanto música sacra, mas não tanto ao ouvido dos irmãos russos. Aquilo que nós conhecemos como hinos protestantes tem origem no inário luterano. E as estatísticas demonstram que as igrejas que mais crescem são aquelas que têm uma atitude inovadora e que integram diversos estilos na sua adoração. Será que na nossa igreja nós também somos sensíveis a este tema que acabámos de tratar esta manhã? As etapas da vida estão marcadas pela mudança e pela cadência. O antigo não significa o mais verdadeiro ou única forma de louvor. Da mesma forma que o novo também pode não equivaler a ser bom ou também verdadeiro. Jesus enfrentou uma religião formal, abraçada às tradições e resistente às mudanças. E quando a resistência não é sensata, podem-se gerar extremos. E o diabo gosta de trabalhar nos extremos. Deus não muda,
os seus princípios, a sua verdade é imutável. Aqueles que são sensíveis à música e à adoração sabem que hoje em dia nós temos que aprender a comunicar os princípios do Evangelho de uma forma atrativa. Por isso, quero concluir. Qual é a melhor música religiosa? Foi a pergunta que fizemos no início. Qual é a melhor música religiosa? Quando nós lemos a história bíblica e o Espírito de Profecia, constatamos que é aquela que brota de um coração consagrado, que está em sintonia com Deus, que expressa um cântico novo, ou seja, que revela uma experiência real, atual, fresca com Deus e, sobretudo, na época e na cultura em que vivemos. Por isso é que hoje nós devemos cantar um cântico novo, que seja compreendido, mas que ao mesmo tempo comunique os princípios da santidade e da proximidade divina. Que esta canção brote através do nosso coração. Ellen White, no mesmo livro, comentando esta questão da música, diz que quando nós cantamos a cada sábado na igreja, estamos a preparar-nos para nos unirmos ao coro de seres santos, que não pecaram. É um treino que estamos aqui a fazer a cada sábado. E por isso, neste cântico novo, ela diz, na parte final, é através da música que os nossos louvores se erguem àquele que é a personificação da pureza e harmonia. É com música e cantos de vitória que os redimidos finalmente tomarão posse da recompensa imortal. Que o Senhor nos ajude a ser sensíveis a esta área, com a mente aberta, guiada pelo Espírito Santo, para que juntos um dia possamos cantar no coro celestial e hoje possamos viver este cântico novo.